Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 23 de setembro de 2024. Iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional para o ano, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhe dou as boas-vindas. As atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem sempre às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site da academia, cienciasfarmacêuticas.org.br, e nas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores: EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Hiperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE-Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wesson Brasil. Sou Carlos César Pilas Vidotti, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje. A atividade de hoje é o uso do Vigimed Anvisa em análise de farmacovigilância e contará com a apresentação do professor Marcos Tolentino da Silva, que é professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e editor associado dos periódicos International Journal of Technology Assessment in Healthcare, Frontiers in Pharmacology and PLOS ONE. É graduado em farmácia, especialista em epidemiologia, mestre em saúde baseada em evidências e doutor em ciências da saúde. Atua na área de epidemiologia com ênfase em inquéritos populacionais, avaliação de tecnologias em saúde e saúde baseada em evidências. Ministra aulas de bioestatística, epidemiologia e saúde coletiva. A atividade de hoje, o uso do Vigimed Anvisa em análise de farmacovigilância. Eu tenho primeiro que agradecer ao convite do professor Marcos para participar da banca de dissertação de mestrado de Marcelo Bueno de Camargo, que foi de onde surgiu a ideia de a gente fazer essa apresentação. O Marcelo defendeu a dissertação dele no começo desse ano. O título é Antibióticos e Reação Medicamentosa com eosinofilia e sintoma sistêmico, análise dos registros brasileiros de farmacovigilância. Essa forma de análise, ela coloca o nosso Brasil em um patamar internacional com o uso do Vigimed. E aí, então, surgiu a ideia, o professor Marcos era orientador do Marcelo, surgiu a ideia de convidar o professor Marcos para falar com a gente dessa que é uma atividade muito importante da farmacovigilância, colocando a gente em níveis internacionais pela primeira vez nesse aspecto de análise, desse tipo de dado, dessa forma de análise. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos para fazer a sua apresentação. Tem aí de 35, 40, 45 minutos. Depois disso, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, professor Marcos, seja muito bem-vindo. É um grande prazer contar com a sua apresentação aqui conosco. Muito bem, gente. Boa noite a todos, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for ver esse vídeo depois, né? Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite em participar, né, dessa sessão. É um tema, vamos falar assim, relativamente diferente, né?
não é uma coisa muito comum da gente discutir e apresentar em outros fóruns que a gente tem tido atuação, mas, né, é algo relativamente muito importante, né? Eu acho que ninguém aqui tem muita dúvida sobre o quão importante é a gente estar monitorando, né, os efeitos adversos que são induzidos por medicamentos. Então, o meu propósito hoje é falar para vocês a respeito de algumas técnicas que temos desenvolvidos, né, no meu grupo de pesquisa e também em parceria com outras universidades, né, usando o banco de dados disponibilizado pela Anvisa, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela, né, para ficar mais fácil. Eu fiz uma apresentação relativamente curta, né, mas que pelo menos vai apontar para vocês os pontos principais. E lembrando que vai ter um campo aí específico para vocês tirarem dúvidas, né, registrar suas dúvidas, e aí a gente ver com calma, né, a, assim, né, na medida do possível, o que dá para concluir. Então, o Vidotti já comentou, né? Hoje eu trabalho na Universidade de Brasília como professor, e também, além de trabalhar também no Departamento de Saúde Coletiva, né? Onde eu ministro principalmente aulas de bioestatística e de epidemiologia, eu também sou vinculado ao programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, né? Da UNB. Então, você aí, ó, que tá me vendo agora ou tá me vendo depois, tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação com a gente lá na UNB, né, em ciências farmacêuticas, está aí o convite, né, para, quem sabe, né, ser uma futura parceria aí de trabalhos, seja esses ou em outros, né? Bem, uma coisa antes de comentar com vocês a respeito de algumas questões conceituais ou definições, eu acho que é importante deixar claro para vocês como eu cheguei até aqui, né, e onde eu estou nesse momento em termos, pensando de análise de farmacovigilância. Então, né, eu já me envolvi com os setores de farmacovigilância desde a minha graduação, né? Então, eu tive oportunidades, né, de atuar como estagiário da unidade de farmacovigilância da Anvisa. Então, muitos dos termos, terminologias, necessidades de análise, né? Isso eu aprendi muito cedo, né? Então, já tem alguns anos, né? Isso, mas isso facilitou muita coisa, né? No decorrer da minha trajetória, né? E, querendo ou não, né? O fato de eu estar olhando um banco de farmacovigilância hoje e sentir seguro em fazer esses tipos de análise também reflete esse período, essa oportunidade que eu tive no passado, né, de me envolver, né, na criação dos bancos, das fichas, né, e também em ajudar na medida do possível, apesar das limitações de estagiário, né, mas me envolver nessas discussões, querendo para mim, isso fez toda a diferença, né, até hoje, né, então é algo que eu gosto de ressaltar que não foi assim tão por acaso, né, que eu comecei a olhar esse banco e ter essas análises. Pois bem, dito isso, né, outro ponto que eu gostaria de apontar, né, é que assim a disponibilidade do VIDMED, né, pela Anvisa foi relativamente recente, né, assim deve ter coisa de 3 anos, né, mais ou menos. E foi uma questão, uma confluência de fatores, né, que aconteceu, que eu vi que, nossa, acho que seria uma boa oportunidade de pesquisa, né? Então, o meu aluno Marcelo, que defendeu o mestrado, né, que o Vidotti participou da banca, ele chegou, né, querendo fazer pós-graduação e chegou com uma demanda de reação adversa, no caso a DRES, né, que é uma reação alérgica, gera uns pigmentos, né, uma erupção cutânea forte na pele e tem a presença de eosinofilia muito forte, e ele queria estudar isso em relação a antibióticos, né? E, né, e aí eu tentei aliar, poxa, a Anvisa começou a soltar agora o banco, né, e tem essa nova oportunidade de análise, eu vou tentar
olhar as duas coisas. Então, foi esse uma das estratégias, né, de ser um primeiro caminho para a gente explorar o banco e ver o que que dá para fazer. Então, e a gente viu, né, que o banco é relativamente seguro para fazer algumas análises, né, e é um banco relativamente parecido com outras coisas que existem internacionalmente, né? Então, dá para a gente fazer algumas aferições que eu espero tentar ilustrar para vocês, né, como é que dá para fazer, né, e, enfim, e ficar à vontade para fazer algumas análises. Então, gente, primeira coisa para apontar para vocês, né, é assim, qual é a ideia de farmacovigilância, né? A primeira coisa que eu gostaria de apontar, né, fora tentando fugir um pouco do conceito até mesmo mais assim regulatório, mas o que a gente gostaria de refletir como conceito de farmacovigilância reflete todas as ações, né, que são voltadas, né, à detecção, né, e prevenção, principalmente de eventos adversos relacionados a medicamentos, né? E não necessariamente evento, né? Pode ser também outros problemas, né? Pode ser, sei lá, algum problema de queixa técnica relativa à fabricação de um produto, também costuma ser objeto de farmacovigilância. Mas aqui, agora, no contexto dessa apresentação, eu vou me referir principalmente para o contexto de reação adversa, né? Aquilo que pode estar sendo induzido fisiologicamente, né, tá sendo induzido por medicamento, e não necessariamente um desvio técnico da produção do produto, de uma produção, né, enfim. E aí, né, qual que é um dos pressupostos da farmacovigilância que é importante a gente ressaltar, né? Tem todo o medicamento, quando ele é registrado no mercado, ele vai ter lá suas fases, né? Eu imagino que a maior parte de quem estiver assistindo a gente aqui agora ou depois são os colegas farmacêuticos, né? Alunos e ex-alunos também, ou futuros alunos, né? Mas, em resumo, o que que é? Você tem que provar, né, que o produto ele tem os mínimos de controle de qualidade, né, em termos de produção, se ele, se ele segue o mínimo de padronização farmacotécnica lá para garantir um mínimo de reprodutibilidade de lotes de produtos nos seus momentos de fabricação. Após, a gente vai ver, né, o que que acontece nos estudos in vitro, né, qual é realmente o mecanismo de ação dele, se ele realmente está prometendo alguma coisa relacionada ao seu efeito. É claro que várias dessas etapas não são feitas assim de uma maneira tão linear, tem coisas que ocorrem de maneira concomitante, né? Em seguida, a gente olha se tá em modelos animais, né, para ver até que ponto tem um risco associado, né, para você, inclusive, para determinar doses letais de produto, doses máximas, doses minimamente farmacologicamente ativas, né? E depois vai para os experimentos envolvendo seres humanos. E aí vai para, usualmente, né, vai para fase um, fase 2, né, que aí você vai olhar é, sempre está olhando questões de segurança, mas aí também você já vai estar olhando dose, né? Já vai estar olhando se os marcadores biológicos, né, realmente são detectados após a administração do medicamento, né? Se está sendo metabolizado, né? Então você já consegue determinar a dose, e aí a fase 3, né, que é o famoso ensaio clínico randomizado, né, que usualmente a gente compara com um tratamento padrão ou na ausência de um tratamento padrão com placebo, ver se ele é melhor do que não fazer nada, né? E aí o que que acontece? Por mais que em alguns medicamentos, né, você pode ter até milhares de pessoas envolvidas no ensaio clínico, podem existir eventos muito raros, né, muito difíceis de serem detectados. Então acaba que os estudos pós-comercialização, né, estudos de farmacovigilância ou estudos de fase 4, eles nos ajudam muito nesse período, né? É claro que a gente tem que distinguir, né? Uma coisa é o fase 4, que, por exemplo, o FDA, a Anvisa, ela pede, né? Ela pede não, né? Ela obriga os detentores de registro a realizarem de um medicamento novo, mas de uma maneira também paralela, né? Os órgãos reguladores, né?
eles recebem notificações de eventos adversos para ver até que ponto está aumentando, né, de uma maneira inesperada ou não, determinado evento. Então, a ideia, né, uma ideia simples da farmacovigilância que eu gostaria de externar é que, assim, olha, como é muito difícil detectar um evento raro, algo que ocorre 1 a cada 10.000, 1 a cada 100.000, né? Por vezes até 1 a cada 1.000, é muito difícil de detectar no ensaio clínico. Os estudos de farmacovigilância ajudam muito nesse cenário, né? E por vezes, né, você pode estar não fazendo medidas regulatórias, né? Sejam medidas de restrição, né, de retirar determinado produto. Você pode fazer medidas de alertar, né, fazer notificações em bula, ou você trocar restrição de acesso a esse produto, trocar de tarja determinado produto. Existem vários mecanismos regulatórios que podem ser feitos, né, a depender do problema e do que está sendo realizado. Então, são formas, né, que eu gostaria de apontar para vocês, do Estado, de uma certa maneira, proteger as pessoas, né? E eu não falo o Estado não no sentido do poder públicos constituídos em diferentes estados em todo o mundo, fazerem algum tipo de regulação para proteger as pessoas desses produtos que são relativamente, né, são muito bons, né, são custo-efetivos, salvam vidas, etc. Mas se a depender do cenário, podem também causar dano, né? Então, qualquer consequência, né, desnecessária, né, vamos falar assim, que pode estar sendo induzida por medicamento, é importante a gente evitar. Então, esse é um dos pressupostos, tá, da farmacovigilância, né, e de uma maneira que para a gente evitar com que as coisas, né, deem muito errado, né, e não só evite o efeito lá desejado, né, mas também ocasionar dano. Bem, dito isso, né, então assim, se a gente gostaria, né, de ter uma base em que consegue detectar eventos raros, e para detectar eventos raros a gente precisa de bases grandes, há muitos anos, né, o mundo todo, né, e aí no caso com um papel relativamente importante da Organização Mundial da Saúde, se organizou para gerenciar ou pelo menos padronizar, né, talvez gerenciar não é a melhor palavra, talvez padronizar como que essas notificações precisam ser feitas, né? E, e que tenha um mínimo assim de informação para que permitir uma certa comparabilidade, né, entre países e captar, né, o maior número de notificações possíveis para ver qual o risco, né, desse medicamento em determinados mercados, né? Porque assim, apesar que é óbvio, né, tipo questões, por exemplo, de atividade física, dieta, exercício, renda, escolaridade, isso influencia um monte de questões na saúde das pessoas, né? E é óbvio que essas questões também são diferentes entre países. Mas, de algum jeito, né, é de se esperar que determinados efeitos de um medicamento, eles não são tão distribuídos ao acaso assim, né? Tem coisa que realmente é o medicamento que está induzindo, né? Então, dispor, né, de sistemas, vamos falar assim, que pensem, né, essas notificações em todo o mundo é algo relativamente estratégico. Então, o mundo pensou, né, eu chamando o mundo, né, mas na verdade a Organização Mundial da Saúde, né, existe um centro bem famoso na área de farmacovigilância chamado Uppsala Monitoring Center, né, ele constituiu um grande banco de dados chamado Vigibase, né, que é um banco, né, que está centralizado na cidade de Uppsala, né, em que eles concentram, né, principalmente agora que a gente está na era da informação, né, eles concentram grande volume de dados, né, pensando eventos adversos, e é claro, né, nesse caso provavelmente vocês lembram lá das aulas antigas lá da vigilância epidemiológica, é um tipo de vigilância que a gente chama passiva,
né? É uma vigilância em que o Estado, né, o poder público, ele constitui sistemas para receber notificações, né? Notificações de eventos. Existem alguns países, né, a exemplo do Brasil, existem algumas resoluções ditando a obrigatoriedade de você fazer essas notificações, mas sabemos, né, que é muito, vamos falar, existe uma elevada subnotificação, né? Mas, enfim, é assim que o sistema funciona, né? É, é, é um sistema muito importante, né? Porque aí você permite monitorar e fazer notificações e monitorar, né, os eventos que ocorrem em todo o mundo, né? Ele permite você criar algoritmos para você fazer o monitoramento do seu contexto local, mas até mesmo no contexto internacional, para ver o que está acontecendo, né? Então, é algo que realmente é importante. E esse Vigibase, né, que é o nome desse banco de dados, ele é, ele é gerenciado, né, existe uma plataforma que gerencia esse sistema chamado Vigiflow, né, que é para fazer essa gestão, né, desses eventos, etc. Bem, vocês viram que até agora eu estou falando coisas pensando na Organização Mundial da Saúde, mas por que que eu estou falando isso, né? É que, querendo ou não, no Brasil, né, desde o ano 2000, né, mais ou menos, foi feito um esforço muito grande, né, do Brasil fazer adesão aos protocolos internacionais de notificação de evento adverso, né? Então, é um esforço muito grande. Na época, né, foi liderado pelo Murilo Dias, né? De se adequar, né, do Brasil se adequar, né, e usando a codificação e as coisas necessárias para fazer parte, né, para alimentar também o Vigibase, né, e não só alimentar, mas também habilitar o Brasil, por exemplo, o ente regulatório brasileiro, no caso a Anvisa, a fazer consulta também nesse banco de dados. Então, a estratégia do OMS foi de uma estratégia de dupla via, né? Então, assim, eu disponibilizo você se adequa a mandar suas notificações na estrutura que eu já padronizei, e em contrapartida, você também tem acesso ao banco para fazer as suas análises de acordo com o seu interesse regulatório. Então, né, por isso que eu estou comentando a respeito dessas duas ferramentas que são relativamente comuns, né, nos debates que existem sobre farmacovigilância, né? E aí uma coisa que é importante esclarecer, né, eu vou falar disso daqui a pouco, quando uma notificação é feita, né, você não necessariamente quer dizer que aquele medicamento que causa aquela reação, né? Então, existe todo um conjunto de critérios, né, de critérios de causalidade que são usados em cenários de farmacovigilância para saber até que ponto realmente aquela é uma relação causal. Olha, realmente esse medicamento causa esse efeito. E, por vezes, né, por exemplo, no caso, por exemplo, do Fingimed, né, que eu já vou explicar ele com mais detalhes daqui a pouco, esse tipo de classificação não está disponível para acesso público, né? Ele fica a acesso do ente regulatório. Então, isso, por vezes, pode estar fazendo algum limite em algumas análises, né? Porque aquela certeza clínica realmente que o evento ocorreu, por vezes não vai estar disponível. E aí o Vigiflow ele permite, né, fazer ele já tem alguns algoritmos que facilitam tanto o profissional médico, o profissional farmacêutico a fazer, né, fazer esse julgamento de uma maneira um pouco mais facilitada. Também algumas coisas que o Vigiflow também já inseriu no seu banco é incluir também outros tipos de evidência disponível, né? Então, por exemplo, ele faz consulta com outros artigos de literatura,
com outras bases secundárias, né, de você para que você possa acessar a informação. Então, é algo relativamente muito interessante, né, de quando a gente tem acesso, né, a usar o Vigiflow, para você realmente fazer um julgamento mais apropriado a respeito da ocorrência ou não daquela reação. Mas lembrando, né, que as análises e as coisas que eu vou apresentar em seguida não necessariamente dependem desse critério de causalidade. Ele é, vamos falar assim, uma ferramenta para você levantar hipóteses a respeito de reações que realmente estão presentes com alguns medicamentos ou não. Pois bem, seguindo adiante, né, nós temos uma outra ferramenta, e que é essa, provavelmente a maior parte de vocês já ouviu falar, né, que é o Notivisa, né, que é, vamos falar assim, a máscara, né, a máscara de entrada, né, de inúmeros eventos relacionados a produtos que são sujeitos à vigilância sanitária, né. Então, não existe, o Notivisa não é apenas medicamento, né, que é a parte que a gente está interessado aqui nessa palestra, mas existem também outros elementos, né, que são susceptíveis da notificação, né, por exemplo, alimentos, né. Recentemente também eu tenho trabalhado com o banco de cosméticos, junto com os colegas lá da Anvisa, mas também existe também um trabalho importante de tecnovigilância, existe um trabalho também importante com os demais produtos da saúde, de hemovigilância também, né? Então, vamos falar assim, é a máscara, né, que existe para você captar na perspectiva brasileira, né, as notificações de eventos, né? A Anvisa também dispõe, né, do Lime Survey, né, que é uma ferramenta que é parecida com um inquérito, né, para você também registrar, principalmente usuários, né, registrar as notificações, né, de uma maneira menos estruturada, né? Que também é interessante para fazer análise, mas esses bancos, eles não são de acesso público, né? Então, eu vou me concentrar aqui a falar para vocês mais os que têm de acesso público. Que no caso, né, no caso da Anvisa, qual que foi a ideia? A máscara, para você captar as notificações de medicamentos, né, que é o Notivisa, ele gera ele gera um banco de dados gerado Vigimed, né? Aí esse banco de dados que ele também tem um sistema com o mesmo nome, né? Esse sistema é o sistema que a Anvisa usa para gerenciar as notificações que chegam, né? Para fazer os registros, né? E detectar algum sinal, etc. E principalmente gerar alertas na medida que vão sendo disponíveis, né? Algumas informações. E, bem, basicamente, né, o Notivisa, né, ele faz um direcionamento para o Vigimed com a notificação preenchida, né, e aí esse registro, né, ele alimenta, então, esse sistema, e a Anvisa disponibiliza, né, um banco de dados a partir desse sistema. Então, como é que funciona basicamente o fluxo, né? Tem a notificação, a Anvisa faz uma análise preliminar desse dado, né? Esse dado, então, ele é disponibilizado em um banco de dados. A partir, então, desse banco de dados, você olha os sinais, né? Você avalia a presença ou não de determinado, se tem algum medicamento que está causando uma reação exagerada comparado com outros medicamentos. Então, o que foi feito, por exemplo, no trabalho do Marcelo foi esse pedaço aqui, olha, avaliação de sinais, né? E, em seguida, medidas regulatórias. Né, aqui está detalhando aqui as demais, o que pode ser notificado, né, no Vigimed, mas o nosso interesse aqui foi basicamente reação adversa. Bem, o banco do Vigimed,
ele é um banco muito interessante, né? Ele beira, né? Mas não é um prontuário médico, né? Mas ele é quase um prontuário médico. É claro, né, que o acesso público ele não disponibiliza dados contendo o nome, né, dos indivíduos, né, das pessoas envolvidas, sejam elas os notificadores, também os pacientes, não coloca nada disso. Mas registra algumas informações que podem ajudar a elucidar o caso, né, a respeito do medicamento. E boa parte, né, dessas informações, né, principalmente pensando alguns dados demográficos, por exemplo, homem, mulher, né, a idade, também o local em que ocorreu aquela notificação, é relativamente bem codificado, né? Então, é claro que vai ter alguns problemas ou outro envolvendo o registro do produto, mas é relativamente tranquilo de lidar, né? Não é nada muito complicado. E a parte, né, que nos interessa muito, né, que é a parte dos medicamentos, né? O medicamento suspeito é relativamente muito bem codificado, né, nesse banco. Então, isso facilita muito o processo, né? Então, vai ter alguma inconsistência. É um pedaço que a gente, pelo menos nas análises que eu já fiz envolvendo o banco, não tem muita inconsistência, né? É muito bom essa parte, né? Então, ele usa algumas codificações que eu vou detalhar para vocês em seguida, que facilitam muito a vida, né, na hora de você fazer a análise, né? E, inclusive, né, para ver a consistência realmente daquele evento, né? Ver se tem alguma questão errada lá envolvendo aquele produto ou a forma de uso daquele produto. Bem, outra coisa que também facilita muito o Vigimed, né, é usar o Vigimed, que também a própria reação adversa está muito bem codificada, né? Vou falar para vocês daqui a pouco o que é usado, né, para codificar essas reações. Então, facilita muito a vida na hora de você fazer a análise, né? Principalmente do evento associado, né? Porque muitos de vocês, né, que os colegas farmacêuticos, né, o pessoal já formado, já conhece, né, alguns códigos, né, por exemplo, o CID-10, né? Mas, por exemplo, evento adverso não dá para codificar por CID-10, né? A gente utiliza outros códigos. E também tem uma variabilidade tão grande, né? Porque você está, por vezes, está lidando com sintomas, né? Não com doenças, né? Ou com síndromes bem definidas. Às vezes é sintoma, às vezes é uma alteração laboratorial. Então, essa codificação, principalmente da etapa da reação adversa, facilita muito a vida. Também tem dados do notificador, né? Então, aqui no caso, no Vigimed, o que que se tem principalmente? É quando as notificações vêm do setor regular, né? Basicamente, as notificações que a indústria recebe, então ela já manda um pacote, né? Usualmente, né? Já manda um pacote já padronizado para a Anvisa, na verdade, só importar o dado e fazer as suas análises e depois disponibilizar ao banco, né? Mas também temos também dos hospitais sentinela, né? Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar disso, né? De notificações de hospitais que ficam mais no encalço ali de detectar alguns eventos envolvendo os produtos farmacêuticos e outros produtos. E também as notificações que vêm, né, de profissionais da saúde, por vezes, né, até do próprio paciente. Bem, o Vigimed, aí já vem entrando alguns detalhes técnicos e que é, exige, de alguma certa maneira, você ter familiaridade, né, com o manejo de banco de dados. É algo muito difícil de fazer? Não é, né? Mas é, precisa ter calma, né? Não pode ter medo do computador, né? Não pode ter medo de planilha. Entender com calma como é que a coisa funciona, né? Alguns conceitos bem básicos, né? Por exemplo, de chave primária entre tabelas. É importante você entender isso para que possa fazer a análise do banco de uma maneira adequada. Por quê, né? Porque o Vigimed, né? Aqui está o site que a gente consegue acessar os dados do Vigimed, né? São esses três arquivos aqui, ó. É o Vigimed Medicamentos, é um arquivo separado por vírgulas, né?
também existe o Vigimed notificações e o Vigimed reações. Então, o arquivo base, né? Ah, lembrando que também lá aqui nesse próprio endereço existe um manual, tá? Existe um manual, né, com o dicionário de dados, né? Bem tranquilo de manejar, de entender como que essas notificações estão disponíveis lá na plataforma, né? Então, só para ilustrar, né? O principal banco aqui de notificações é esse aqui do meio, que é o Vigimed Notificações. Então, ele é vamos falar assim, que é o banco principal, né? Ele vai ter principalmente o dado relativo à pessoa, ao notificador, ao local de realização. Então, vamos falar assim, que é o documento base, né? E a ideia, a partir desse documento, é que você puxa os demais. Então, a partir desse banco de notificação, é que você puxa os medicamentos associados àquela notificação, e também é a partir desse banco de notificação que você puxa as reações adversas. Então, é um banco que você precisa fazer um alinhamento, né, ou pareamento com demais para você fazer algumas análises, né? Aqui nesse próprio manualzinho da Anvisa, ele ensina a fazer isso no Excel, né? Não é nada muito para você fazer algumas coisas iniciais, né? Também, para quem já tem uma maior familiaridade, é possível também você baixar esses três bancos e colocar, por exemplo, no BI, colocar numa plataforma que faz manejo de banco de dados, né? Usar o Power BI, ou usar, por exemplo, o Google Data, né? Usar plataformas que conseguem você fazer o upload de bancos de dados que tenham uma chave única, né? Configurar esse banco lá para ele funcionar e puxar as informações, né? Então, essa é uma etapa, né, que em um primeiro olhar parece muito difícil, né? Mas, assim, eu adianto para vocês que não é, mas é desafiador porque você tem que entender o que que você está fazendo, né? Que é essa ideia de alinhar tabelas, né, e alinhar conteúdo para atender determinada questão. Bem, antes de eu falar de alguns detalhes a respeito desse alinhamento, eu gostaria de apontar para vocês que algumas terminologias que eu já acabei adiantando para vocês estão disponíveis nesse banco e são muito importantes, né, para aqueles aventureiros, né, que querem, né, ingressar nessa área de farmacovigilância, é, que por vezes algumas coisas são faladas na graduação, outras não, depende, né, do contexto em que foi realizado. Eu vejo hoje isso muito mais a nível de pós-graduação do que de graduação, por exemplo. Mas, né, é importante saber, né, para que vocês possam ter familiaridade com algumas questões. Olha, existe um banco, né, que é o chamado Medra, né, que é o banco usado, né, para você codificar as reações adversas. Esse banco ele é muito importante, né, porque assim, a exemplo seria um CID-10, só que é um CID-10 de evento adverso. E ele permite codificações, está disponível em muitos idiomas, né? O setor regulado, as indústrias farmacêuticas já conhecem, né, esse banco sem muitos problemas, né? E, enfim, é algo que é realmente importante conhecer, né, antes de evoluir, né? Então, esse banco é muito interessante, né? E ele, por exemplo, ele faz não que ele faz parte, mas o Medra está sendo usado, né, no Vigimed para codificar as reações. Outra coisa que é importante, né, vocês saberem que existem também outras terminologias, né, para codificar reações adversas e outra é da Organização Mundial da Saúde, que é o RUART, né? Ele é menos abrangente que o Medra. O Medra é muito mais usado hoje em dia, né? Mas, né, vai que você topa, né, com o RUART, é importante você saber, né, mas se puder, migrem rapidamente para o Medra na medida do possível, né? A depender da disponibilidade do banco e do que você quer fazer. Outra coisa que é importante saber também, que a parte dos medicamentos também é codificada e ela não segue as classificações farmacológicas usuais, como a gente olha nos livros de farmacologia, né?
elas olham, na verdade, a classificação que é a ATC, né? Que é uma classificação químico-terapêutica, né? Então, para os colegas que trabalham com farmacoepidemiologia, né, é algo relativamente comum, né? Coisa fácil de se lidar, né? O pessoal usa também, tá vendo ali a letrinha DDD, né? Também é possível você usar também essa classificação para fazer estudos farmacoepidemiológicos, para ver se determinado medicamento está sendo mais usado em determinadas regiões do que em outras, se está usando mais do que deveria, né? Estudando eventuais abusos. O pessoal, por exemplo, que estuda o uso indiscriminado de antibiótico usa muito essa ferramenta, né, para ver até que ponto está usando realmente demais, seja em instituições, seja em municípios, seja em países, né? Também é algo bem interessante e essa classificação também é usada, né, no Vigimed, Vigibase, né, para classificar os medicamentos. Então isso ajuda horrores, né, para facilitar, né, a codificação e o encontro desses medicamentos. Você encontrar de uma maneira fácil, né? Também é disponível, né? É importante saber em alguns casos, né, principalmente quando você está lidando com síndromes ou doenças bem definidas, às vezes o RUART não vai estar disponível, mas o CID-10 pode ajudar em fazer algum filtro necessário. Por exemplo, eu quero estudar só pessoas que tenham asma, não todo mundo que usou o medicamento, mas só aquele medicamento usado para asma. Então já fica um pouco mais fácil se tiver o código lá no, se você já souber o código de asma para fazer o filtro e proceder às análises, né? Também existe o Rudrug, né, que é um banco também contendo é, também um volume grande de medicamentos, e existe um código único também, facilita na hora de fazer algumas codificações, mas já adianto para vocês que o mais comum, né, e o mais usual é trabalhar com ATC, é bem mais fácil de lidar, né, e é um código super fácil, muito tranquilo de trabalhar, né, vocês dão uma bugada aí a respeito do ATC-DDD, é muito fácil de lidar do que o Rudrog e outras ferramentas são mais tranquilos. Bem, já indo agora já mais para a parte final do que eu gostaria de falar para vocês, né? É, um dos propósitos, uma vez que o banco está pronto, né? O banco está pronto, você quer fazer as análises, etc. A ideia, principalmente, é você detectar sinal, né? Ou seja, detectar um evento, né? Usualmente eventos importantes, né? Eventos graves, né? Aqueles que podem causar algum dano importante para o paciente ou não necessariamente você pode até ser pode ser até um dano, mas não que seja uma coisa nova, mas pode ser algo que você está identificando um grupo de maior risco, né? Idoso, por exemplo, ou mulheres ou crianças, ou adolescente, ou em homens, mulheres, ou determinado uso concomitante de produto, enfim. Ou você quer, por exemplo, estratificar, né, um grupo de maior risco, né, a respeito de determinado produto. Então, isso estou chamando disso aí todo esse conjunto de estudo de sinais. E a ideia, né, é um fluxo. Aqui está faltando setinha também que pode ir para um lado e para o outro, né? Mas a ideia é o seguinte: você precisa calcular uma medida de associação, né? Que seria o reporting odds ratio, né? Que seria razão de chances relatada, né? Numa tradução literal que você obtém por meio de uma análise de desproporcionalidade, né? Eu já vou explicar daqui a pouco o que isso significa. Então, você detecta, né, os eventos em relação àquele medicamento. Você vê, então, em resumo, a plausibilidade biológica daquilo, né? Não adianta só achar um número e achar que está tudo bem, né? Tem que ver o quanto que isso ter uma racionalidade biológica a respeito disso. E, a depender da gravidade e a sua probabilidade de ocorrência, faz uma medida regulatória, né? No caso aqui, mas num contexto regulatório, né? Não num contexto acadêmico, né? Pois bem, então, uma das coisas que a gente faz aqui nesse primeiro pedaço na detecção é essa análise de desproporcionalidade.
Bem, em resumo, qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, olha, uma vez que você já tem o banco pronto, né? Já tem o banco pronto, você vai separar as pessoas em montinhos, né? Vamos separar aqui, ó, os usuários dos medicamentos em montinhos, né? Então, por exemplo, estou procurando pessoas que usaram o medicamento X. Aí eu vou separar, ó, todo mundo que usou o medicamento X está aqui no A mais B, né? Ou seja, está aqui nessa linha aqui. E aí que teve apenas o evento adverso Y. Aí eu vou botar aqui, ó, tá aqui nesse montinho A. E vou botar aqui no B todo mundo, né, que usou o medicamento, mas teve outro evento adverso. Vai ficar aqui nesse montinho B. E aí eu vou comparar, né, e seguir com pessoas que usaram outros medicamentos. Ou seja, eu vou comparar dentro do mesmo banco o pessoal que usou qualquer outro medicamento que não seja esse aqui, né? E aí eu vou ver a presença desse evento adverso, né, nessas pessoas que usaram outros medicamentos e comparar também com os outros medicamentos. E aí a gente faz um cálculo da razão de chances, né, de uma maneira assim. Você calcula a chance de um lado, né, que é esse número dividido por esse número, dividido por esse, né, ou cruzamento, A vezes D, dividido por C vezes B, né? Então é assim que é calculada essa desproporcionalidade. Então, né, é relativamente muito simples, né, de fazer, né? E a ideia, né, é que é o seguinte, olha, se você tem um risco que é maior do que um, né? E aí, lembrando, né, que aí a gente vai ter cálculos de intervalos de confiança, etc., né, para ver até que ponto essa variabilidade contempla ou não um. Se esse valor for maior do que um, aí significa é bem provável que o evento ocorra, né? Bem, qual que é o problema quando a gente lida com Virgin Media para fazer isso, né? Apesar de ser relativamente simples, é de configurar o banco, né? Configurar o banco para conseguir rodar e fazer essa análise de uma maneira relativamente fácil, né? Então, a primeira dificuldade, primeiro é o pareamento, né? Porque ao você fazer pareamento, o que que acontece? Uma pessoa pode usar mais de um medicamento, né? Então, esse mais de um medicamento, lá no banco medicamentos, ele aparece X vezes, a depender do número de medicamentos utilizados. E a depender do número de eventos, e aí vai um efeito multiplicador, né? Então, cada medicamento, cada evento vai criando multiplicações. Então, você tem que ter uma clareza de como é que esse dado está disponível para evitar, né, duplas contagens, triplas contagens, né? Senão vira um caos, né? E aí você não vai conseguir lidar com o banco em si. E então, né, além desse problema da duplicação de registros, se você não tomar cuidado, isso vai ocorrer. Você tem que aprender técnicas que eu chamei aqui de rotacionamento, que é o seguinte, olha, uma vez que você criou esse pareamento, né, 15 linhas de um mesmo paciente, você tem que criar técnicas para que ele vire uma linha só, né, para manter apenas as variáveis que você está interessado em olhar, né. E fazer algumas coisas que seria, por exemplo, criar os filtros no Excel, né? O problema é que às vezes o excesso de filtros você se perde, né? E, e fazer algumas contas também no Excel fica bem mais desafiadora, né? Então fica mais fácil, por vezes, usar um programa de estatística mesmo para fazer algumas análises, né? Então, e por mais que tenham campos, né, que tenham uma codificação relativamente boa do Vigimed, né, muitos campos ainda precisam, né, de padronização, né, então ainda tem um trabalhinho aí para você fazer a análise, né. Bem, aqui eu não vou detalhar tanto, né, mas o que usualmente ocorre depois que esse sinal, né, que esses eventos são detectados, né, pode-se aplicar algoritmos de causalidade. Existem dois principais, né, que são os mais usados. Tem um que é o da própria Organização Mundial da Saúde, né, feito lá pelo pessoal da Uppsala, que é esse aqui, né, que vai olhando, né, até que ponto o evento está realmente sendo induzido por aquele medicamento ou outro, né? Tem um outro algoritmo que o pessoal da academia usa mais, que é o Naranjo, né?
que é a respeito, também faz um checklist, vamos botar assim, né? Que aí, dependendo do grau de resposta, aumenta e diminui ponto, e aí atribui uma certa causalidade, né? Os dois dão um resultado relativamente parecidos, tá? Não tem tanta diferença, não. Mas é importante vocês saberem, né, que não adianta só ter conta, né? Tem que ter outros parâmetros para atribuir a causalidade. Tem, e já encerrando, gente, algumas limitações que são inerentes, né, ao Vigimed, né, e ao próprio sistema relativamente passivo de notificações, né. Primeiro, a subnotificação, né. Muita gente não conhece, né, não sabe como registrar, né, ou não tem tempo, não tem internet disponível, né? Pode se sentir inseguro em relatar algum evento, né? Nós sabemos que muitas instituições de saúde não têm uma cultura de segurança, né? Então, as pessoas têm receios em notificar eventos. É, falta de incentivo, né? Existem também algumas preocupações, né? Pode ser que o mesmo evento pode ter sido notificado várias vezes, né? Então tem que tomar cuidado com essa duplicidade, eventuais erros também. É uma preocupação também comum. Uma coisa que é importante ressaltar, né? Essa coluna causalidade, ela não está disponível, né? De acesso público, né? É, e nem sempre, né, vai dar para realmente definir uma relação causal, né? Apesar de existirem algumas técnicas que nos levam a ter uma certa segurança a respeito da presença ou não desse evento, né? E, por exemplo, existe algum fenômeno que foi muito recente, principalmente pensando das vacinas contra a Covid, né? Existe um viés de notificação importante, né? Então, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, as notificações envolvendo as vacinas contra a Covid poluíram, né? Vou botar entre aspas aqui, poluíram os bancos, né? Com um excesso de notificações que realmente nem tinham sentido, mas enfim, aconteceram, né? E você também tem que estar ciente e saber lidar com esse excesso. Bem, aqui só um exemplo, né, do que o Vidotti apontou rapidinho, né? Só um exemplo que a gente tentou investigar a associação entre antibióticos e DRESS, né? Que é essa erupção cutânea com eosinofilia. Bem, então nós olhamos, olha o banco, né? Naquele momento que nós fizemos a análise, 160 mil notificações, né? Então pensa você, né? Que você está lá no seu serviço. Muito difícil você notificar 160 mil vezes, né? Muito difícil a gente conseguir esse volume. Então, trabalhar com grandes bancos de dados tem essa vantagem, né? Ó, desses 160 mil, 17 mil envolveram antibióticos, e vocês verem, desses 160 mil, só 136 casos de DRES, né? Ou seja, uma reação rara, né? Difícil de ser detectada, né? Bem, aí nós usamos um software estatístico chamado Stata, né? Mas essas análises, gente, pode ser feita na maior parte dos programas, tá? Seja R, seja SPSS, seja o SAS, dá para fazer no Python também, outros programas, né? Coisas que saibam minimamente lidar com grandes volumes e fazer pareamento de banco, é possível você usar qualquer ferramenta, que tenha uma certa... Você se sinta seguro, né, com ela, que é o mais importante, né? E no caso, né, ao usar ferramentas estatísticas, isso nos permitiu fazer regressões, né, caprichar em algumas análises. E, por exemplo, a gente viu, olha, a DRES, né, que além de ser também comum em antibióticos, parece que ela é comum também, olha, é mais comum em homens do que em mulheres, né? Ela é mais comum em adultos, né, do que em crianças, do que em idosos. Então, são análises que permitiram a gente estratificar esse risco, né, a respeito, por exemplo, do antibiótico em relação à eosinofilia. Bem, eu deixei aqui para registro, né, para consulta posterior as referências que eu usei para montar essa apresentação, né? Os links todos estão funcionando. Depois eu disponibilizo, né, na necessidade. Então, agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês, trazer essas primeiras impressões a respeito do Vigimed, né? E aí fica à disposição para tirar dúvidas, né? E esclarecer algum ponto que talvez eu tenha
tenha passado muito rápido, enfim, ou que eu não fui muito claro, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Excelente apresentação. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito, né? E a gente está apresentando isso na academia. Esse que é uma inovação para o Brasil, então, isso é muito importante. Estamos apresentando aqui, trazer tanto esse aspecto teórico, das dificuldades do banco de dados, da própria análise, né, das terminologias utilizadas. Gostaria de solicitar que as pessoas fizessem as perguntas pelo, por esse botão QIA, né, Question and Answers. Quem puder, quem estiver à vontade, quiser fazer perguntas, fica à vontade. Enquanto o pessoal coloca, eu queria lhe fazer algumas perguntas, assim, eu não vou abusar da sua boa vontade, mas assim, se você, né, do seu conhecimento, evidentemente, desse pouco tempo que o Vigimed está aqui, disponível, se você conhece os grupos de pesquisa, quem está usando esse, né, porque é uma coisa muito bacana, né, que você está usando, então, você saber como é que isso está sendo utilizado no Brasil. Essa é a minha pergunta, Maria. Entendi. Ó, Vidote, assim, sinceramente, eu não tenho visto o pessoal parar muito o vídeo médio, não, né? Não sei se é por causa da complexidade do banco, né? O pessoal também, assim, da área de farmacovigilância aqui no Brasil tem se concentrado muito, além da parte do ensino, né? Óbvio, né? Mas, assim, parte pensando no conhecimento farmacêutico a respeito das notificações, percepções, ou análise de prontuários locais, né? É nisso que eu vejo mais a produção nacional, né, a respeito da farmacovigilância no Brasil. O pessoal não tem encarado muito, porque querendo ou não, envolve um pouco de ciência de bancos de dados, né? Então, dependendo, ele precisa ter algumas aproximações que às vezes não está tão fácil, né? Mas eu tenho visto que ainda está bem incipiente ainda. Assim, minha opinião, pelo menos inicial, seria tá bem incipiente. Porque, né, a gente que assiste você falando, você fala com essa tranquilidade toda, meus parabéns, né? Já houve alguns elogios aqui, né, no chat, mas, assim, é claro que isso é um conhecimento altamente especializado, né? Então, não é fácil abordar um banco de dados com essa. Então, eu queria perguntar para você, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa integração dos três bancos de dados. Eu sei que é um assunto extremamente complexo, né? Mas, enfim, só um pouquinho para dar mais noção para as pessoas como faz isso. E decorrente disso, né? Se a pessoa quiser se enveredar por esse caminho, é onde se pode aprender a trabalhar com o Vigimed, né? Então, é isso aí. Entendi. Olha, gente, assim, o Vigimed, se a gente for pensar de uma maneira bem simples, né? Ele seria três planilhões grandes do Excel, né? Três planilhas enormes do Excel, né? Em que uma, uma das planilhas, uma das planilhas, que é a principal, que é chama notificações, é vamos falar assim, é a planilha mãe, é a planilha principal, né? Em que tudo começa por ela. E nessa planilha mãe, assim como nas demais, existe uma chave primária, uma chave, que seria o seguinte: olha, essa linha aqui do banco notificação, ela representa três, quatro, cinco linhas no banco medicamentos e também três, quatro, cinco linhas lá no banco reações adversas, né? Com essa mesma chave, você consegue fazer o pareamento desse banco. Esse pareamento é, ou seja, você juntar colunas, né, de outros bancos de dados e ir colocando, né, é, de uma maneira que seja, de uma maneira alinhada, né?
qual que é o problema, né? É que tanto no banco medicamento como de reação, né? Não tem só um medicamento. As pessoas usam 15, 20 medicamentos, né? Então isso, se você não souber lidar, vai criando multiplicidade, né? Você vai criando muitos registros, né? Muitas informações e aí você tem que saber filtrar esses bancos. Eu acho que a primeira, para quem quer começar, né, assim, a ver como é que é e até que ponto se interessa por isso, né, se interessa por fazer esse tipo de análise, eu acho que a minha primeira dica seria olhar o próprio manual, né, que existe lá do Vigimed, né, que ele ensina a fazer esse pareamento no Excel para você entender. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você visualizar, né? Visualizar isso, né, com suas próprias ferramentas, né? Eu falei Excel, mas assim, o LibreOffice tem o Calc, se não me engano, né, que também faz, né? É, então, existem também outras ferramentas que. Então, assim, eu acho que para uma primeira aproximação, manual do Vigimed, tenta repetir isso lá no seu Excel, né, na sua planilha de preferências, que lá ele dá o passo a passo que já resolve muito. Gostou? Aí eu acho que aí sim, aí minha sugestão já é procurar algum caminho já pensando pós-graduação, né? Porque para você fazer coisas mais sofisticadas, análises um pouco mais robustas, vai precisar realmente você estar mais inteirado em termos de propriedades estatísticas, né? Entender como é que faz algumas análises, é, ficar mais consciente a respeito das interpretações do que sai de dado, né? Então, eu acho que esse seria o caminho natural, né, das coisas. Por isso que eu comecei falando que, assim, eu tive uma sorte medonha ao longo da minha formação, né, Vidote, que você participou dela, inclusive, né? Mas, assim, é muito difícil na graduação você já ter conhecimento de farmacovigilância, né, o arte. Então, assim, quando eu conheci Vidote há X anos atrás, né, não vou revelar, É mas melhor enfim, não eu já revelar, sabia o é. que era ATC, já sabia o que era DDD, já sabia o que era o MEDRA. Então, isso já me trouxe vamos falar assim, um background, uma vantagem enorme, né? Então, e é claro, eu sempre tive facilidade com computador, né? Com análises, com linhas de programação, e isso ajuda muito, né? E é óbvio que aí, né, quando chegam os alunos, aí eu tento passar, né, na medida do possível, todos esses passos, né? Fazer boas revisões da literatura para saber também se não estamos só calculando e se não está tendo alguma coerência biológica aí, né, plausibilidade a respeito do evento que está sendo estudado. Pô, eu suponho que você tenha falado aí junto a questão de onde estudar, né? Deixa eu passar aqui por algumas perguntas que estão colocando aqui. É, a Vanessa está perguntando assim: imagine que possa haver duplicidades de notificação. Pode, por exemplo, uma universidade hospitalar faz uma notificação no Vigimed e também ao informar a indústria farmacêutica. A mesma também faz a mesma notificação do evento ao Vigimed. Neste caso, é melhor pecar pelo excesso. É possível vocês verificar essa duplicidade de notificação do evento através das iniciais do paciente, por exemplo? Não, assim, a priori o Vigimed não dispõe de nada, nem inicial, né? O que a gente faz, né, que é uma suspeita já muito grande, né? Tipo assim, ocorreu no mesmo dia, é uma probabilidade já muito remota, né? Mesmo sexo, mesma idade, né? Mesmo estado, cidade de ocorrência daquele evento, né? Então já Sim. são probabilidades muito remotas, mas é claro que depende do que você está investigando, né? Eu acho que, sim, é um desafio, né? É, Inclusive, eu tenho estudado agora mais recente o banco de cosmetovigilância e também isso ocorre lá, né? Porque, né, recebe-se por vias múltiplas fontes, né, de informação e o evento também é duplamente notificado. Mas, né, assim, com datas, sexo, idade, local, né? E é claro que dependendo da reação, por exemplo, um evento raro
é muito difícil, né, gente? Então, assim, no mesmo dia, mesmo século, então você já começa a permitir fazer alguns filtros para evitar essa duplicidade, mas é um desafio, sim. Tem total razão. Tem uma pergunta aqui da Lilian. Eu queria aproveitar para falar que nós aqui, né, o Marcos e eu, nós não estamos representando a Anvisa naturalmente, né? Porque ela É, assim, pergunta qual a função das vigilâncias sanitárias no Vigimed, que é só a pergunta que a Anvisa provavelmente vai responder. Eu não sei se Marcos consegue responder, mas eu, né, só para esclarecer também, e aqui estamos falando do ponto de vista acadêmico, não regulatório, e, evidentemente, que o espaço está aberto para a Anvisa também. No ano que vem, quem sabe, né, a gente possa fazer uma palestra com a Anvisa falando do Vigimed. Mas não sei se Marcos quer fazer alguma consideração qual a função das vigilâncias sanitárias no Vigimed. eu acho que assim, assim como no FDA, né, existe o FAES, né, que é o banco lá deles, lá de notificação de eventos, né, que também é disponível gratuitamente, permite fazer análises. A função de qualquer vigilância sanitária é proteger a saúde da população, né, porque as pessoas estão sendo expostas a produtos, né, que são benéficos para a sociedade, mas também tem um risco associado muito grande, né? Sim, Então, a ideia de qualquer vigilância, né, seja, e no caso, principalmente a vigilância sanitária, é pensar nessa, putz, o que eu preciso fiscalizar em termos de produtos, né, que são susceptíveis à vigilância sanitária, ou serviços, né, é, que eu preciso proteger a população para que não ocorram danos desnecessários, né? Vai ter eventos, gente, vai ter medicamento, etc., que vai causar algum evento. Por vezes está intrínseco no tratamento, né? O problema é quando ele é excessivo, totalmente inesperado, ou pior cenário, ele é desnecessário, né? Então, eu vejo que o papel das vigilâncias, e no caso, principalmente a Anvisa, né? É fazer o monitoramento contínuo dessas notificações, né? Criar bons algoritmos para você detectar sinais, né? E assim, claro, fazendo parcerias com a academia ou não, ou fortalecendo o seu corpo técnico para permitir essas análises mais robustas, né? É, e é óbvio, né? Eu acho que tem outra etapa também, sensibilizar, mostrar para a sociedade que notificar é importante, né? Mostrar o resultado dessa notificação, porque se só obrigar, né, ou ficar falando notifica, 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 mas não traz respostas também à sociedade, também você pode entrar em descrédito, né? Então é óbvio que eu não estou falando em nome da Anvisa, né? Mas esse é um papel esperado, ou pelo menos vamos falar assim, desejável, né? Desejável, né, de qualquer ente regulatório que faça esse monitoramento, né, de eventos numa sociedade. E não só para medicamento, né, para produtos para saúde, serviços sanitários, né, os serviços de saúde, de uma maneira geral, para que não exponha as pessoas a risco desnecessário. outra pergunta que talvez não seja para você, mas enfim, faremos para você. O professor Marcos teria alguma hipótese sobre a razão pela qual não existe uma opção disponível no Vigimed para identificar medicamentos manipulados, tendo em vista que as farmácias de manipulação não são detentoras de registro e da forma que é realizada a notificação, é quase impossível diferenciá-los dos industrializados. É difícil, hein? Manipulado é mais complicado, hein? É, bem mais complicado. É, porque assim, vamos pensar, né? Porque, assim, fugindo um pouco do fim de média, se a gente pensar do SINGPC, quando ele estava funcionando bacana, né? Porque a Anvisa teve aquele negócio lá da regulação, né? Com as farmácias. Se a gente parar para pensar, com o próprio SNGPC eram sistemas separados, né? Existe um SNGPC para farmácia, para drogarias, né? Basicamente, e um SNGPC para manipulados, e inclusive tinha outra estrutura de banco de dados, né? Eu acho que a dificuldade principal dos manipulados, eu acho que é
a fragilidade em termos de manipulação, né, não falo, não fragilidade de manipulação é horrível, né, mas talvez na variabilidade enorme de produtos, né, que pode ser, mas a priori, se eu parar para pensar, a legislação permite, né, a pessoa fazer a notificação, né, do produto, né. Agora, até que ponto isso vai realmente evoluir para uma notificação feita é uma boa pergunta, né? Quando eu tiver contato com o pessoal da farmacovigilância, eu vou entrar em contato. E os manipulados, hein? Mas eu penso que tem muito mais desafio do que solução, né? Principalmente pensando que teve uma fragilidade enorme da vigilância sanitária dos últimos anos, né? Em termos dos produtos controlados, várias associações que estavam sendo banidas e estão voltando por aí, né? Então, eu acho que vai ser um desafio enorme. E outra coisa que talvez pode pensar que é essa falta de notificação, por outro lado, querendo ou não, um grande volume de eventos que são notificados no Vigimed são provenientes da indústria, né? Então, assim, eles já usam, né, o seu 0800, né, os seus centros de atendimento ao consumidor, os próprios estudos fase 4, né, já entregam o pacote, isso, né, direto para a Anvisa de uma maneira mais tranquila, né, o que as farmácias de manipulação, como existe uma pulverização, né, em termos de formas de fabricação, de produção, talvez fique mais difícil, né? Mas no meu ver, parando para pensar, talvez seja talvez uma baixa sensibilização, né? Porque eu acho que poderia notificar da mesma forma. Se pensar alto, o Vigimed permite você colocar medicamentos lá usados. É só colocar um para cada, né? Os medicamentos lá manipulados, colocar um para cada e está resolvido, né? O Farma Teria, poderia, né? é, Desculpa. poderia. Tem uma Caroline Alberto complementando essa nossa conversa aqui, de eventos diversos manipulados, foi o tema do meu mestrado e foi bastante difícil minerar os dados do Vigimed. Ó, interessante aqui, né? Um compartilhamento importante. De repente, outra hora, a Caroline vem aqui falar isso para a gente. Eu vou Uhum. fazer mais algumas perguntas, tem várias questões aqui. Eu não estou seguindo exatamente na ordem cronológica, porque a gente fez uma pergunta mais de política, agora eu vou fazer técnica do Marcos, aqui esse negócio. A Letícia Braga, parabéns pela aula, Marcos, tema muito importante e inovador. Gostaria de saber qual variável é utilizada para fazer o linkage dos bancos de dados que você mencionou. Obrigado. Então, nos três bancos tem lá o código da notificação. É esse que é o primeiro, né? É a primeira variável que aparece no banco lá. Então, o código da notificação é esse que é usado para você fazer o pareamento. Que não é um linkage probabilístico, é um linkage determinístico, né? Então, com aquele código, ele está presente nos três bancos e é com ele que você puxa os dados, né? Faz a junção, né, o merge, né, a junção dos bancos para fazer de acordo a, e isso depois você fazer as análises, né? O primeiro passo é entender essa chave primária aí. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da minha querida Márcia Passos, professora Márcia Passos, né? Boa noite. Na Universidade Federal do Ceará existe um grupo de pesquisa sobre a coordenação do professor Paulo Arraes, que vem trabalhando com o Vigimed, inclusive com análise de desproporcionalidade. Aqui na FRJ temos também professores que vêm trabalhando com Vigibase e com Vigimed, coordenado pela professora Elisângela Lima, e também o grupo de farmacovigilância magistral da Farmácia Universitária da FRJ, coordenado pela professora Márcia Paz. Então, aqui, informando que a pergunta que eu tinha feito no início, algum complemento ao que que você havia É, comentado, né? E muito obrigado, professora Márcia, um grande prazer enorme, né? Quem sabe um dia desse a gente dá um abraço. beleza. É,
Tem mais uma pergunta aqui do professor, do doutor Augustin Garcia. Eu não sei se eu compreendi a pergunta dele, que ademais é em espanhol, mas não é exatamente só por isso. Eu vou tentar, talvez você consiga ler aí, Marcos, não sei, mas a pergunta é: por que não se põe mais valor na medicação que funciona, nos acertos, a que precisa ser realizada uma missão essencial e suscetível, ademais de reposicionamento, e que que valorizaria o papel de um bem tão necessário como medicamento. Não sei se você consegue ver aí a pergunta dele, Estou tentando ler aqui. É, porque tem um texto longo, mas a pergunta está mais Olha, centralizada. não, eu entendi. Eu acho que assim, né? Tipo, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendi, né? Perdoe-me se não foi essa a compreensão, mas é que assim, a farmacovigilância acaba destacando muito eventos negativos, ou os eventos, né, inesperados dos medicamentos e não necessariamente quando que os medicamentos funcionam, né? Pelo menos foi isso que eu tô entendendo, né, assim, da questão, né, que querendo ou não, você pode, se você souber medicamentos que estão funcionando, né, você pode permitir para outras condições um redirecionamento terapêutico, né, novas abordagens de tratamento. É, olha, é, esse é um tema interessante, mas foge um pouco da ideia da farmacovigilância, da essência da farmacovigilância, né? Eu vejo hoje que as questões, principalmente pensando no reposicionamento terapêutico de moléculas já em uso, né, têm sido vamos falar assim, mais fomentadas por outros mecanismos, né? Não necessariamente com um banco de eventos adversos. Eu vejo mais isso sendo usado, por exemplo, usando algoritmos de inteligência artificial, usando pareamentos de grandes bancos de dados, que envolvam, por exemplo, alvos moleculares de medicamentos, futuros, alvos moleculares de doenças, e isso você linkar, né? E direcionar aí novos medicamentos, né? Novos não, né? Tipo, redirecionar medicamentos já existentes para novos problemas farmacêuticos. Então, eu entendo essa questão, mas eu vejo que a, a, a abordagem para fazer essa investigação ou pensar nessas novas estratégias farmacológicas ou terapêuticas, o caminho parece que é outro, né? Não olhando um banco de evento, né? De eventos adversos. Eu já vi, por exemplo, em congressos, né, o pessoal fazendo grandes links, né, com bancos de dados envolvendo prontuários médicos, né, envolvendo outras fontes de informação, mas com esse propósito, né? Mas na parte de farmacovigilância, a gente está mais interessado se o produto é seguro mesmo para a sociedade, né? Então, eu entendo essa questão, mas o foco da farmacovigilância nessa parte de investigação de sinais é mais nesse sentido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda. Não sei se alguém mais vai querer fazer perguntas. A princípio, parece que eu já perguntei todas. Mas eu queria fazer mais uma pergunta. Se você conhece alguma medida regulatória no Brasil que já tenha usado esses dados disponíveis no Vigimed nessa análise de farmacovigilância. Eu não conheço, mas enfim. A Fidote, assim, assim, não nessa versão do Vigimed, porque querendo ou não foi, assim, relativamente recente, né? Mas, assim, existem algumas medidas clássicas que a Anvisa seguiu, né, junto com o mundo, em que os dados brasileiros também correlacionavam com os dados internacionais. Por exemplo, lá do caso,
da serivastatina com a genfibrosila lá, que causava um dano no miocárdio, né? Também do caso do rofecoxib, né? Lá causando também dano cardiovascular. Agora, com o dado Vigimed dessa posição atual, talvez a Anvisa tenha visto algo relacionado às vacinas, talvez, né? A vacinas de Covid, porque querendo ou não, deram uma boa enxurrada lá de notificações, né? Talvez eles tenham feito alguma posição, mas o que que eu vejo, né? Assim, a gente está muito olhando mais artigos científicos, né? Não está olhando tanto meios É, regulatórios, as coisas não são publicadas, né, em artigo, né? Então, por mais inclusive a questão dos grupos, né, que eu não comentei, né, do grupo lá do professor Arraes, da Elisângela lá do Rio, né? Mas assim, a gente não tem visto publicação, né, científica envolvendo o uso do Vigimed. O pessoal consegue trabalhar, né, um dado ou outro, né? Mas mas assim, a gente considera ainda que uma uma produção científica mais sólida, né, consiste mais numa produção científica, em produção em vias de artigos, né, etc. Então, assim, em termos de Anvisa, eu não vejo nada assim muito estruturado, né, nesse sentido, né. Então, por isso, vou ficar te devendo essa, assim, uma medida assim não, tá mais, ótimo. assim, que a Anvisa É, usou o Vigimed, assim, para tomar. Agora, talvez, acho que na época lá da agora que eu restrição tá, da sibutramina, talvez. não, mas agora eu falo desse período agora, né? Desse período que É, já entrou agora dessa forma mais estruturada, como o Vigimed, como integrado é. à OMS, né? Há Essa, momentos, né, Vidote, assim, não é questionamento para a Anvisa, mas assim, é um questionamento, na verdade, para os sistemas regulatórios mundiais, né? Existe uma passividade muito grande, né, assim, em determinados cenários, né? Uma dependência grande ainda, por exemplo, de uma medida da própria indústria farmacêutica, né? O caso, por exemplo, do Vioxx, já se sabe, né, que, por exemplo, o FDA já tinha os dados disponíveis, mas não teve capacidade de análise para realmente restringir o acesso antes, né? Então, ou seja, pelas cálculos lá, eles protelaram, atrasaram uma coisa que já poderia saber há 4 anos, né? Então, assim, existe uma limitação regulatória, não só no Brasil, mas no mundo todo, em processar esse dado e qualificar melhor essa informação, né? E por isso que, às vezes, ilustrar exemplos pode ser difícil, né? Porque ainda são conhecimentos relativamente novos, né? Querendo ou não, as medidas regulatórias, elas têm um impacto enorme, né? Então, os entes ficam naquela, "Ixi, tira ou não tira do mercado, né? Troca de restrição ou não troca?" Então, pode ficar com essa dúvida, né? A respeito se eles precisam de uma coisa mais incisiva ou não. muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu acho que já fizemos todas as perguntas. Pelo que eu li aqui no chat, já está tudo perguntado, das perguntas que estão aqui. As minhas, inclusive, eu não vou fazer mais. Mas muito obrigado, Marcos, pela disponibilidade. Professor Marcos, eu preciso parar com essa intimidade, né? Que aqui é professor Marcos Torrentino, né? Que o povo não sabe, né? Que Marcos a gente se conhece há muitos anos, então muito obrigado pela palestra, um tema extremamente atual. Espero que o Brasil consiga utilizar, e você na academia, espero que você, né, como foi o caso do Marcelo, outros trabalhos, né, dissertações, teses e outros artigos publicados, que realmente é fantástico, abre um potencial enorme e de a qualificação do Brasil para essa. Eu estou muito feliz mesmo de verdade, né? Porque depois de tantos anos nós trabalhando, é que eu não fico diretamente na farmacovigilância, mas à distância a gente acompanha muitas coisas, né? A gente faz. É um avanço enorme.
nos coloca realmente em níveis internacionais, que faltava isso, né? Então agora não falta mais, precisamos trabalhar para dar visibilidade a essas ferramentas que estão aí, claro, né, como você disse várias vezes, na segurança do paciente, para a defesa da sociedade, com certeza absoluta. E esses dados, como você mesmo disse, né, que não são detectados de outra forma, só agora é possível, só na fase 4 com essas análises específicas, são possíveis serem detectados. Então, muito obrigado, boa noite, obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Muito fantástica essa nossa apresentação e as pessoas que estiveram aqui conosco. Só para lembrar que no dia 30 de setembro, agora no final do mês, nós temos outra sessão da academia, o eixo temático de biodiversidade, plantas medicinais e inovação, com o tema a cadeia produtiva de fitoterápicos, cultivo, manejo sustentável e produção da droga vegetal, desafios na produção de fitoterápicos. Então, essa é a nossa próxima atividade, dia 30 de setembro, segunda-feira da semana que vem. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.